Olá, hoje entrevistaremos Emily Hidalgo, egressa do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque. Falaremos sobre sua formação e carreira. Emily, como foi para você cursar TGA no Instituto Federal de São Roque? Olha, foi uma oportunidade muito grande. Quando eu entrei, eu não esperava, de fato, que ia ser tudo isso que foi na minha vida. Então, eu acho que mais que nunca foi uma surpresa cursar TGA para mim, mas foi uma surpresa muito boa. O curso de Gestão Ambiental, eu aprendi dentro dele uma coisa que se chama visão holística, com o professor Luiz, no primeiro semestre. E isso fala muito sobre o curso, porque quando a gente pensa na visão holística, é ver o todo. E quando a gente enxerga o todo, a gente envolve, de fato, a sociedade, a gente envolve o meio ambiente, a gente envolve diversas camadas que a gente não imagina, de fato, quando a gente vê, muitas vezes, a questão do meio ambiente, que às vezes chega de uma maneira muito rasa. Então, eu vejo o curso como uma grande oportunidade. Cursar TGA, para mim, me abriu muitas portas. Logo no primeiro semestre, eu fiz estágio na Hershey, foi uma experiência muito legal. Foi o que, de fato, mostrou o que fazia sentido para mim, ligou a gestão ambiental com o que, de fato, eu acredito que eu vim fazer para o mundo, que é justamente cuidar dessas partes, não cuidar, né, mas de construir políticas públicas. E o meio ambiente, a gestão ambiental, ela está em cuidar, né? De gestão ambiental foi para mim, assim, uma grande formação, uma grande preparatória, assim, de fato, para o que eu vivi, para os 4 anos que eu vivi desenvolvendo também, depois como vereadora. Então, assim, foi surpreendentemente muito bom para minha vida. Bom, Emily, sob a perspectiva de quem já trilhou todo esse caminho, quais conselhos você pode deixar para os futuros gestores e gestoras ambientais? Eu participei recentemente da Semana da Gestão Ambiental, da 7ª Semana da Gestão Ambiental. Eu fiz uma fala e eu gostaria de repetir, porque eu acho que é muito importante para falar que a gente precisa ter coragem. Eu acho que nós, como futuros gestores ambientais e gestores ambientais, nós somos agentes de transformações, né? Transformações do nosso meio ambiente. E no final somos todos nós, né? Tudo isso é uma coisa só. Então, nós precisamos ter coragem. Nossa profissão requer muita coragem. Nós precisamos mudar de fato. Nós precisamos bater no peito e ter a responsabilidade da mudança, porque isso cabe a nós. E tudo isso, claro, se a gente estiver junto, vai ser muito mais fácil. Emily, como gestora ambiental, como foi para você trabalhar no Departamento Ambiental de Marinho? Quais foram os principais desafios enfrentados? Acho que a primeira questão que a gente consegue observar no Departamento de Meio Ambiente, primeiro, é a falta de investimento, a falta da valorização com o tema, com os direitos, que ainda faltam muito, na verdade, né? O meio ambiente, o departamento, toda a prefeitura em si, ultimamente, principalmente nessas cidades pequenas, elas vêm sendo muito sucateadas, vivem à base de emendas, e isso deixa elas refém, e principalmente com temas que são tão importantes como o meio ambiente, mas que para grandes deputados de direita, como a bancada lá do agro, que não é interessante para eles, então logo esse recurso não chega até a gente. Não só isso, mas dentro do nosso município, por exemplo, hoje nós não temos uma secretaria de meio ambiente aqui em Mairins, o que é muito importante. Nós temos apenas um departamento. Uma secretaria, a necessidade do tema, a seriedade da gente colocar a pauta do meio ambiente como uma questão urgente para a nossa sociedade e para a nossa cidade, né? A gente tinha uma coisa muito legal, por exemplo, que era o SEMAG, que era o Conselho de Meio Ambiente Jovem, que eu ajudei a fazer também, construir, foi bem legal, que a gente colocava a questão da educação ambiental, levava o pessoal para o horto florestal. Mas a gente não tinha também nenhum recurso para o depois, né, disso, para trazer esse pessoal mais perto, para fazer algumas outras ações. A prefeitura, que também não tem muito dinheiro, então o meio ambiente, que acaba sendo a última prioridade, muitas vezes, dentro das prefeituras, acaba sofrendo bastante com isso. Então, assim, ali dentro foi, sem dúvida, uma oportunidade muito boa para mim. Eu aprendi muita coisa, foi ali que eu aprendi a falar com o público, ver a necessidade do público. Eu coloquei, assim, da população, né? Quando as pessoas vinham falar comigo, mostravam a sua realidade, a gente fazia esse trabalho, fazia esse trabalho de campo muito forte de ir lá, de fazer assessoria, de ver, não só isso, mas de fazer essa questão da educação ambiental, de conversar com as pessoas, recolher a demanda da população. Então, quando a gente chegava lá, a gente conseguia ver a realidade da população mairiense. Então, é um outro tipo de construção. A gente acaba, quando pensa em ações de políticas públicas, ali na construção das políticas públicas, a gente pensa com essas pessoas, né? É muito diferente. Foi ali que eu aprendi a necessidade
deles estarem sempre incluso, todo mundo, né, participar de fato desse processo. Porque é um processo burocrático, muitas vezes, é um processo que não é fácil até pra gente que está dentro da academia, está estudando. Mas quando a gente chega ali e enfrenta aquilo, como que a gente passa muitas vezes para as pessoas que são para eles, são para nós, né? Mas como de fato é tão burocrático, às vezes a gente não consegue nem expressar aquilo, ou muitas vezes a gente não consegue mostrar para eles como funciona o processo. E isso é uma dificuldade, né? Então eu vi a necessidade de como gestão ambiental trouxe isso para mim, por isso que depois quando eu me candidatei como vereadora, isso fez muito sentido nos 4 anos também do mandato, sem dúvida alguma. Então foi uma experiência muito boa, uma experiência muito desafiadora, e eu acredito que investir no meio ambiente, sem dúvida, é sempre a melhor saída.